Bem, pessoal, foi muita coisa até chegarmos a este momento. Vocês não fazem ideia. Há apenas uma hora, o nosso novo site, o Candice, que lançamos em parte para podermos transmitir exatamente esse tipo de conteúdo ao vivo, sofreu um ataque DDoS muito agressivo vindo da França. Só na semana passada, aliás, a mídia tentou me associar a um atirador em uma escola. Não estou brincando. Quase como esse último ataque DDoS patético contra o meu caráter, só que ao redor do mundo. E claro, há a ameaça legal, que chegou até mim vinda do Palácio do Eliseu. E acho que a minha pergunta é, do que todo mundo tem tanto medo? Certamente não pode ser uma mentira que justifique esse tipo de pânico. Sejam muito bem-vindos finalmente a uma série incrível que preparamos para vocês aqui no Candice. Certo, pessoal, então este episódio é realmente apenas uma introdução para apresentar de fato ao mundo de língua inglesa o que tem acontecido na França, porque na verdade não fazemos ideia. Nós realmente não fazíamos ideia. Então vamos começar por um ponto em que todos podemos concordar, certo? Receber uma carta legal de um presidente em exercício de um país estrangeiro é algo extraordinário, tão extraordinário que talvez nunca tenha acontecido antes na história da humanidade, certo? Há um ano, quando eu disse que apostaria toda a minha carreira profissional no fato de que Brigitte Macron, a atual primeira-dama da França, nasceu homem. Havia muitas pessoas, é claro, que não acreditaram em mim porque isso simplesmente soa absurdo. Mas até mesmo essas pessoas, graças à carta fortemente redigida de Emmanuel Macron, que ele fez sua equipe jurídica preparar e me pediu para não divulgar, agora estão começando a prestar um pouco mais de atenção. Veja este comentário de um popular youtuber e advogado canadense conhecido como Aviva French. Ele escreveu isso no episódio sobre aquela carta. Eu estava muito cético no início sobre Brigitte ser um homem, mas tenho que dizer, os advogados do Macron realmente estão começando a me convencer. Juridicamente falando, foi uma atitude incrivelmente estúpida o que eles fizeram, certo? Enquanto se recusavam a simplesmente afirmar que Brigitte Macron, a atual primeira-dama da França, de fato nasceu mulher, eles usaram todo tipo de linguagem ambígua para sugerir que poderiam me processar por difamação devido a pequenos erros que cometi na minha reportagem, certo? Basicamente. Eles não estavam abordando o conteúdo da alegação. Brigitte Macron nasceu biologicamente homem, mas, em vez disso, atacavam coisas como, você disse em uma reportagem anterior que uma foto da comunhão de Brigitte foi recolorida. Isso é falso. Essa reportagem causou angústia mental em Brigitte. Ok. Mas, como eu disse, os advogados deles cometeram um erro crítico, porque, para provar difamação, é preciso provar que alguém agiu com total desrespeito à verdade, que sabia da verdade e decidiu não divulgá-la. Em vez disso, eles quiseram apenas divulgar mentiras, o que, se vocês assistem a este programa, sabem que eu não faço, não participo disso, muito pelo contrário. Então, ao me enviarem uma carta legal, eles, sem querer, me deram uma linha direta, um contato direto, para perguntar a Brigitte Macron. E ao Emmanuel Macron, perguntas diretas. Eles não podem fingir que não viram nossas perguntas, certo? A maioria das perguntas que fizemos a eles era simplesmente de sim ou não. Essas eram as respostas de que precisávamos, com a promessa que fizemos a eles de que, se ela respondesse as perguntas, nós relataríamos totalmente os fatos. Então, quero mostrar a vocês algumas dessas 21 perguntas muito simples que fizemos a Brigitte Macron para que pudéssemos usar nossa plataforma para pôr fim ao sofrimento mental dela, certo? Nós perguntamos: a menina que aparece na foto da comunhão, supostamente de 1963, é a Brigitte Macron que atualmente é casada com o presidente Macron? Brigitte Macron já usou o nome Veronique? Você pode identificar todas as crianças da foto da família de Amiens e dizer onde elas estão atualmente? Brigitte Macron deu à luz fisicamente 3 filhos? Essas são perguntas fáceis, pessoal. Brigitte Macron é a mesma pessoa que aparece na foto do casamento em Auxerre? Brigitte Macron já teve algum relacionamento com Veronique Drew? Você poderia, por favor, fornecer fotografias de Brigitte Macron nos anos 1970? Você poderia, por favor, fornecer fotografias escolares de Jean-Michel Trogneux, uma pessoa que dizem ser o irmão dela, e de Brigitte Trogneux, de preferência juntos?
Quando Brigitte Macron conheceu o presidente Macron pela primeira vez e em quais circunstâncias? Quais eram as respectivas idades deles quando se conheceram? Macron e ela tiveram um relacionamento físico íntimo antes de o presidente Macron completar 18 anos? E se sim, com que idade o relacionamento começou? Seus clientes tentaram corrigir a versão francesa da Wikipédia, que afirma sobre Brigitte Macron, cito, a diferença de idade de mais de 24 anos entre os dois amantes causa um escândalo na família Trogno, especialmente porque o relacionamento deles poderia se enquadrar no artigo 227-27 do Código Penal, que estabelece o crime de agressão sexual contra menor. Seus clientes iniciaram alguma ação legal contra o Lobby Internacional de Pedofilia e Emancipação Infantil, que cita o relacionamento de Macron em sua publicação Memórias Positivas, em uma lista de, cito, positivas. Relações amorosas com crianças? Como eu disse, são perguntas bastante simples. Se você é uma pessoa e está passando por angústia mental porque as pessoas estão dizendo que você nasceu biologicamente homem, você não correria para responder essas perguntas? Sim. Bem, aparentemente eles simplesmente não estavam angustiados o suficiente para contratar, e pagar um escritório de advocacia americano em DC para nos enviar uma carta de ameaça de 100 páginas. Mas, simplesmente não estavam angustiados o suficiente ou não conseguiram reunir energia para responder a 21 perguntas básicas e, por fim, ao escândalo. Não recebemos resposta deles porque sabíamos que não receberíamos resposta deles porque, bem, eles estão mentindo. Eles estão, de fato, mentindo para o público sobre a identidade passada de Brigitte Macron. E um processo judicial nos daria a oportunidade de provar isso por meio do poder de intimação. A América não é a França. E o estado do Tennessee, com certeza, não é Paris. Então, deixe-me te contar o porquê. Essa história importa no mundo todo, certo? Porque isso não é algo que afeta apenas a Europa. Tem implicações internacionais. Por exemplo, a invasão sem precedentes à residência de Donald Trump em Mar-a-Lago por causa de documentos que ele havia levado da Casa Branca. Vocês se lembram disso, certo? Olhem essa manchete que saiu no The Guardian. Trump se gabou de que tinha informações sobre a vida sexual de Macron. O inventário do que foi apreendido em Mar-a-Lago causou um surto transatlântico entre Paris e Washington. Desculpa, o quê? O que será que ele descobriu sobre a vida sexual de Emmanuel Macron que poderia ter causado um pânico transatlântico? Aqui está uma manchete da Rolling Stone no mesmo sentido. Ela diz, Trump se gabou de que tinha, entre aspas, informações sobre a vida sexual de Macron. O FBI apreendeu um documento com informações sobre o presidente francês durante a operação em Mar-a-Lago. Isso fez com que autoridades dos dois países começassem a buscar respostas. Ah, ok, por que você ficaria estressado sendo presidente? Quais eram seus gostos? E aqui está um trecho desse artigo da Rolling Stone, porque isso realmente é incrível. A maioria das pessoas não se lembra disso, certo? O texto diz, então claro, a simples revelação de sua existência desencadeou um surto transatlântico, de acordo com outras duas fontes familiarizadas com a situação e com as conversas anteriores de Trump. Sobre os supostos modos travessos de Macron, que, abre aspas, não muitas pessoas sabem, só intensificou essas preocupações. Tanto francês quanto americano. As autoridades trabalharam para descobrir precisamente o que Trump tinha sobre Macron e o governo francês, e se alguma informação era de natureza sensível, disseram as fontes. As autoridades de ambos os países queriam saber se essa descoberta significava algum tipo de violação de segurança nacional ou se era apenas uma lembrança frívola, porém roubada. Ah, tudo bem. Você não estaria surtando a menos que houvesse realmente algo para surtar e que Trump de fato tivesse alguma informação que pudesse arruinar as coisas. Agora, posso lembrar vocês dos infames Jogos Olímpicos de Verão de 2024. Sim, foi no ano passado, quando o mundo inteiro assistiu enquanto drag queens carregavam a tocha olímpica e se apresentavam na cerimônia de abertura. Na minha opinião, os Macrons mentiram explicitamente em sua carta legal para mim, quando disseram que aquilo não estava imitando a Última Ceia. Eles disseram que não era satânico. Ok, aqui está. Aqui está uma comparação lado a lado, porque à medida que analisamos essa série, vocês vão perceber que não acredite nos seus próprios olhos é uma instrução recorrente do Macron, certo? À esquerda está a Última Ceia, de Leonardo da Vinci, e à direita estão as Olimpíadas de Paris, certo? Mas mesmo que você realmente não quisesse acreditar nos seus próprios olhos, seria razoável supor que pelo menos poderíamos acreditar nas pessoas que se apresentaram na cerimônia, certo? A artista principal era uma lésbica chamada Barbara Bush.
E após a apresentação, veja o que Barbara Bush postou no Instagram. Ela escreveu, assim, o Novo Testamento gay com uma bandeira LGBTQ e um soquinho. E ela marcou algumas outras pessoas da sua comunidade. Sim, para uma maioria das pessoas, isso soaria como satânico, né? Uma inversão do Novo Testamento. Mas depois da reação negativa e depois que os produtores das Olimpíadas já haviam confessado ao Page Six que era para ser assim, a última ceia de Leonardo da Vinci, eles tentaram recuar e voltar atrás, alegando oficialmente que não era isso. Na verdade, era uma festa pagã que eles estavam imitando. O que passou despercebido pelo grande público foi o fato de que Thomas Joly, que era o diretor artístico da apresentação, foi escolhido a dedo para realizar essa cerimônia na presença de ninguém, menos que a primeira-dama Brigitte Macron, que foi vê-lo em 2022 na estreia de seu musical Starmania, que ele produziu. Emmanuel Macron, segundo o Spectator pelo menos, então ordenou pessoalmente que Joly superasse as Olimpíadas de Londres. Então quero que vocês não se enganem, tanto ele quanto sua suposta esposa estiveram intimamente envolvidos com a cerimônia. À medida que desvendamos a história de Brigitte e Emmanuel, vocês vão perceber alguns temas estranhos e recorrentes. Escândalos relacionados à pedofilia e transgenerismo, incesto e perversão sexual, simplesmente continuam, por acaso, seguindo-os onde quer que vão. Deixando de lado o fato de que, mesmo que você acreditasse que Brigitte Macron fosse uma mulher, e estou dizendo que ela não é, e você não vai acreditar nisso quando terminarmos esta série, você teria que aceitar que a história de amor dela com Emmanuel Macron é completamente inaceitável, certo? Tudo começa quando ela era uma professora de teatro de 39 anos na escola La Providence e viu um garoto de 14 anos, Emmanuel Macron, atuar em uma peça. E foi isso. Isso simplesmente a deixou completamente encantada. Certo, aparentemente uma história de amor para a eternidade. Aliás, esse foi um dos primeiros grandes sinais de alerta para mim. Um garoto de 14 anos e uma mulher de 39? Desculpe, isso não existe, ok? Eu tenho 35 anos... Você sabe como é um garoto de 14 anos? Os meninos nem sequer terminam a puberdade até cerca dos 16 anos. Não há nada de masculino, nada de atraente. Eles parecem crianças. É assim que eles parecem. Os meninos amadurecem mais devagar do que as meninas. Mesmo quando você ouve histórias de uma mulher chamada de Puma, elas não vão atrás de garotos de 14 anos. Elas gostam de um cara jovem, tipo o Brad Pitt em Troia, com uns 20 e poucos anos, certo? Não de um garoto de 14 anos. Então, isso me pareceu extremamente estranho. Eu não sei, de verdade, não consigo nem pensar em um exemplo cultural de uma mulher com 30 e poucos anos, quase 40, que achou um garoto de 14 anos atraente. Se vocês conseguirem me ajudar a encontrar um, tudo bem? Então, quando o casal se mudou para o Palácio do Eliseu, que é a Casa Branca francesa, escândalos estranhos começaram a segui-los. Por exemplo, por algum motivo, tornou-se público que Brigitte Macron, que se considera uma espécie de designer, queria instalar um pênis ereto com testículos dourados para ser a nova torre da Catedral de Notre-Dame. Sim, você me ouviu direito? Aqui está uma manchete do meu e-mail para comprovar isso. Brigitte Macron apoiou um falo ereto com testículos dourados como a nova torre da Catedral de Notre-Dame, afirma o ex-ministro da Cultura da França. Isso não é uma conspiração. A ex-ministra da Cultura era Rowling Bachelot. Ela admitiu abertamente que Brigitte Macron apoiava seus designs modernos em janeiro de 2021. Esse é um tema recorrente. Brigitte gosta de arte excêntrica. É disso que ela gosta. Assim como quando se mudaram para o Palácio do Eliseu, ela imediatamente começou a redesenhar coisas que tinham significado para ela. A arte tem significado. Só para dar um exemplo, ela escolheu pessoalmente um tapete de um artista conhecido como Claude Levesque. Esta é uma foto que estamos mostrando agora desse tapete escolhido a dedo. Ela realmente queria se envolver, e essa peça era conhecida como Sol Negro. Sobre Claude Levesque, as pessoas começaram a apontar que havia muitos tons de pedofilia em seu trabalho. O trabalho de um homem que, por meio de várias encomendas, meio que se tornou esse artista quase oficial da República Francesa. Le Monde, e só para você saber, Le Monde, você vai me ouvir falar muito sobre isso, é o equivalente francês ao New York Times. Isso foi o que eles escreveram sobre o estilo de vida de Claude Levesque. Citação. Claude Levesque se refere aos adolescentes ao seu redor como seus afilhados, sobrinhos, assistentes e até filhos.
Esses bichos de pelúcia e ursinhos de pelúcia que ele carrega pelo mundo, que leva para refeições e que exibe em todos os cantos de suas duas casas, foram, segundo o artista em suas entrevistas, aspas, dados a ele por amigos, lembranças que eram íntimas demais para serem comentadas. Sua obsessão com o mundo da infância é vista como uma, entre aspas, sublimação artística, a fantasia de alguém que se sente muito mais à vontade com crianças do que com o mundo dos adultos. O artista visual descreve seus gostos sexuais e seus relacionamentos com meninos jovens como, aspas, ligados ao pensamento libertário e ao movimento punk. Se você olhar de perto, alusões a esses relacionamentos proibidos são encontradas em toda a sua obra. Aqui haveria uma citação de Le Rat d'Aulnay de Michel Tournier, que é um livro sobre um cara. Só para você saber, ele tem muitos tons de pedofilia. Ali, uma referência ao filme O Mensageiro do Diabo, com Robert Mitchum como um pregador diabólico perseguindo duas crianças inocentes. Além de inúmeras alusões ao filme cult de Visconti, Morte em Veneza, onde um belo adolescente, Taddeo, é idolatrado por um homem envelhecido. Outras alusões são mais crípticas, como este recorte de jornal que aparece em seu livro Férias na França. E faz alusão a Jack Kaiser Mertz, um pedófilo. Professor criminoso que saiu em uma onda de crimes, isso é uma história real, em Nivres, uma cidade francesa, de 1970 a 1997, com mais de 70 vítimas. Ele acabou sendo condenado em 2001 a 18 anos de prisão. Esse é o tipo de coisa que Claude Levesque gosta de colocar em seu trabalho e em seus livros, alusões à pedofilia. Então vocês vão ficar um pouco chocados agora ao saber que Brigitte Macron acabou tendo que remover o tapete dele do escritório. Vocês veem uma foto de Macron sentado em cima do tapete dele e eles tiveram que removê-lo em 2021 porque a atração pela sua obra de arte se tornou um pouco constrangedora quando vários processos legais começaram contra Claude Levesque por estupro de vulnerável. Isso veio à tona em 2021. E, ironicamente, em 2023, o artista Claude Levesque foi indiciado pelo estupro de menores quando dois irmãos daquela pequena cidade em Nievra disseram que foram abusados sexualmente por ele quando eram adolescentes. Mas sem dúvida, pessoal, esse é só mais um ops. Provavelmente é só mais um deslize da Brigitte e do Emmanuel Macron, que sabiam que o artista que continuava colocando coisas pedofílicas em suas obras de arte, na verdade seria acusado de estupro de menor, não é mesmo? Isso é uma loucura. Aliás, devo mencionar agora para vocês que Emmanuel Macron, que foi empossado pela primeira vez em maio de 2017, fez seu retrato presidencial, certo? É isso, e escolheu um livro interessante para incluir ao fundo, um livro de um autor chamado André Gide, um pederasta assumido, ok? Agora, um pederasta, caso você não esteja familiarizado com esse termo, segundo o Merriam-Webster, é um homem que se envolve em atividade sexual com um menino jovem, certo? Se você está se perguntando como isso difere da pedofilia. A resposta é que pederastas são homens adultos especificamente que se interessam apenas por meninos pequenos, especificamente. Então não inclui meninas. Pedófilos podem se interessar por ambos desde que sejam menores de idade. Então André Gide era um pederasta assumido. Ele gostava de meninos. Qual livro Emmanuel Macron selecionou para seu retrato? Um livro de André Gide intitulado Os Frutos da Terra em inglês. Ok. Em francês, é Les Nourritures Terrestres. Perdoe minha péssima pronúncia. Então é ele. Essa é o livro que ele escolheu. Se você está se perguntando do que se trata, o livro é sobre como você deve fugir da sua família, como você deve fugir das regras. A obra de Gide era autobiográfica em conteúdo, certo? Ele estava inspirando uma geração mais jovem de meninos a fugir da tradição porque ele fez isso. Ele sentia que fez isso quando já adulto foi para Argélia, que na época era uma colônia francesa, para ter experiências sexuais com meninos muçulmanos. Então, em 1894, quando tinha 24 ou 25 anos, ele viajou para o norte da África. Ele se encontrou com Oscar Wilde e o amante homossexual de Oscar Wilde, Lord Andrew Davis. Essas são elites, e para deixar claro, estamos falando de elites. E então ele voltou para seu país, a França, e sentiu que havia passado por um despertar sexual. Ele aceitou sua homossexualidade e abraçou suas inclinações, dizendo não às convenções sufocantes que lhe diziam que você não deveria se sentir atraído por meninos. Ok. Na verdade, conheço André Gide porque fui forçado a ler seu livro, O Imoralista, na universidade.
E sim, é sobre uma viagem à Argélia, que obviamente tem um conteúdo autobiográfico. Ele admitiu que fez isso viajando para a Argélia e que era sobre fazer sexo com meninos muçulmanos. Era sobre isso que o livro era, ok? Agora, caso você esteja pensando racionalmente, vamos jogar os dois lados dessa coisa, certo? Talvez Emmanuel Macron não soubesse que o livro estava lá. Talvez tenha sido apenas algum assistente desatento que pegou o livro. Quem sabe por que estaria no gabinete oval deles, mas talvez tenha sido só um assistente que pegou e colocou lá. Não, você estaria errado se pensasse isso, então pare de pensar assim, ok? Emmanuel Macron nunca escondeu sua afeição por André Gide. Ele já falou sobre isso várias vezes, certo? Ele chegou até a dar uma entrevista para um crítico literário, Jérôme Garcin, e Macron disse o seguinte. Ele disse, e eu cito, Gide me mostra o caminho que leva do cerebral à sensualidade transbordante, certo? Agora veja, só consegui encontrar um jornalista que teve coragem de criticar de forma incisiva a escolha do livro pelo presidente em seu retrato. E o nome dessa jornalista é Hélène Devenck, certo? Aqui está o que ela disse, vou ler aqui a citação dela. Ela disse, André Gide? Para dizer o quê? Descuido e erro são inconcebíveis em um cenário criado para permanecer na iconografia histórica do país. Inevitavelmente, alguém do entorno presidencial, se não o próprio chefe de Estado, leu a autobiografia de André Gide, Si le Grand ne meurt, onde ele conta a história do pequeno Mohammed. Ele escreveu, abre aspas, como ele era bonito, meio nu, sob seus trapos, negro e esguio como um demônio. O escritor admira, abre aspas, a esguiez do corpo dessa criança, a graça de suas pernas nuas espreitando sob as calças largas. Ele descreve como sodomiza a criança até a própria exaustão. 2 anos depois, ele observa seu amigo Daniel sodomizando Mohammed, agora um adolescente. Que mensagem o jovem e charmoso presidente da República Francesa quis passar com essa foto agora postada nas paredes? De prefeituras escolares. O que devemos entender? Que criminosos pedófilos podem ficar tranquilos? Ótimas perguntas, Hélène. O que devemos entender do fato de que André Gide ainda é ensinado, aliás, em salas de aula americanas e que ele recebeu um prêmio Nobel de literatura póstumo? Acho que devemos simplesmente entender, ops, não é? Mais um erro para o casal Macron. Isso continua acontecendo. Depois, há o caso de Olivier Dumont, ex-membro francês do Parlamento Europeu, um corretor de poder inacreditável. Não há nada mais alto que Tippity Top. Ele está no topo do círculo de elites francês e foi um dos primeiros a apoiar Emmanuel Macron. Quando você lê histórias sobre ele, ele é tão poderoso que nesses clubes de elite onde você é obrigado a usar gravata, ele é o cara que pode entrar e não precisa prestar atenção ao código de vestimenta. Ok? Então ele apoiou Emmanuel Macron imediatamente. Compareceu a várias reuniões de campanha e passava bilhetes para Macron. E quando Macron se classificou para o segundo turno da eleição presidencial, ele comemorou ao lado de Macron em um restaurante chamado Le Monde. E depois que Emmanuel Macron venceu, ele usou sua revista, que se chama Pouvoirs, para comparar Emmanuel Macron ao general Charles de Gaulle. Então, novamente, essa revista pertence a Olivier Duhamel. Ele estava simplesmente fazendo a imprensa e a propaganda sobre o quão incrível Emmanuel Macron era, defendendo-o de qualquer crítica da mídia. Olivier Duhamel também se gabava abertamente sobre seus encontros no Palácio do Eliseu e também foi noticiado na Paris Match que ele deu conselhos a Emmanuel Macron sobre como lidar com escândalos públicos, especialmente um que envolveu o vice-chefe de gabinete de Macron, um sujeito chamado Alexander Benalla, no verão de 2018. Duhamel também esteve presente em um almoço onde Brigitte Macron escolheu pessoalmente o primeiro-ministro de Macron. Novamente, vamos falar sobre isso. Brigitte Macron escolhendo pessoalmente o primeiro-ministro. Por que foi a Brigitte? O que levou o público a questionar o que Brigitte e Duhamel tinham em comum, como eles se conheciam. Então, eu só posso imaginar que para Emmanuel Macron, isso realmente foi mais um deslize para o casal quando, em janeiro de 2021, a enteada de Olivier Duhamel, uma mulher chamada Camille Couchard, publicou um livro e o acusou publicamente de ter abusado sexualmente do irmão gêmeo dela, Antoine Kouchner, quando ele tinha 13 ou 14 anos. O Le Monde, novamente, que é o equivalente francês ao New York Times, foi quem divulgou a história. Agora, de acordo com o livro de Camille, que em inglês se chama The Big Family, La Famille Grande, os estupros aconteceram nas residências de verão de Olivier Duhamel, uma chamada Mastiganaise d'Or, em Sanary-sur-Mer.
Me perdoem pelo francês terrível, onde aparentemente gerações do clã do Hamel haviam recebido basicamente a nata da intelectualidade francesa, cujos valores morais agora estavam sendo expostos publicamente por ela. Uma das publicações, Le Nouvel Obs, outra publicação, France, escreveu, abre aspas, à noite, as crianças às vezes têm que encenar cenas de sexo na frente dos pais. É isso que acontecia nas residências de Duhamel. Eles continuam escrevendo. Certa noite, os adolescentes são convidados a contar como perderam a virgindade. Em outra ocasião, mães vestem suas filhas de 12 anos com roupas provocantes, passam batom nelas e as mandam dançar com homens 30 anos mais velhos. A Paris Match escreveu, abre aspas, quase ninguém se ofende ao ver Camille, então apenas uma adolescente, sendo convidada a simular um orgasmo na frente dos adultos. Agora, sobre isso, você provavelmente está se perguntando, ele foi levado à justiça? Ou talvez você esteja se perguntando, ei, talvez ela não esteja dizendo a verdade, certo? Talvez ela tenha inventado tudo isso para chamar atenção porque ele é um cara poderoso. Para a sorte de Olivier Duhamel, o prazo de prescrição já havia expirado. Então ele nunca foi levado à justiça. Mas, em meados de abril do mesmo ano, foi noticiado na mídia francesa, e você pode conferir na Wikipédia, que ele admitiu isso. Ele admitiu que abusou sexualmente do enteado. Não sei, pessoal. Só mais um deslize na órbita de Emmanuel Macron e Brigitte Macron que continua aparecendo. Agora, eu estou te contando nem mesmo a superfície do que eu sei sobre esse casal. Ok, isso aqui é literalmente uma introdução, porque tudo o que estou dizendo, eu sei que o mundo anglófono nunca ouviu. O que deveria te fazer pensar? O que há de errado com a nossa mídia? O que há de errado com a nossa mídia que, quando comecei a tentar reportar essa história, vieram atrás de mim. Começaram a me comparar com Adolf Hitler, começaram a tentar me cancelar, exigindo que eu fosse demitido. Eu fui demitido. Foi em março do ano passado que relatei essa história pela primeira vez, e foi em março desse mesmo ano que fui demitido. Do meu antigo empregador, e desde então tenho lutado sem parar contra a imprensa. E Guy, aliás, você deve saber que existe esse estranho padrão do que acontece com todo jornalista que tenta abordar essa história. Antes de tudo, Isabela Ferreira, acho que mencionei isso em um episódio anterior. Ela foi uma das Jean Gillet, dos Coletes Amarelos, que começou a investigar essa história como jornalista independente. Acabou encontrando informações enormes relacionadas ao relacionamento de Emmanuel Macron e Brigitte. Mas então ela foi encontrada morta. Ela foi encontrada morta flutuando em um rio. E os amigos dela disseram que ela não se matou, mas a mídia afirmou com certeza que sim, que ela deve ter escorregado e caído depois de tomar muitos comprimidos. Então, esse tipo de coisa acontece, eu acho. Depois tem a Natasha Ray, sobre quem a mídia tem mentido, tentando arruinar toda a vida dela. Ela tem câncer. Ela era uma jornalista independente. Este é o que Brigitte Macron notoriamente processou e, similarmente ao que lhe enviaram, uma carta não era sobre a substância da alegação de que Brigitte Macron nasceu um homem biológico, mas sim sobre erros de fala quando ela falou com Amandine Roy, que foi processada de forma semelhante por invasão de privacidade. Ok. E ainda há um homem de pé, Xavier Pussar. Xavier Pussar é a pessoa que tenho a honra de apresentar a vocês na segunda-feira. Ele é o jornalista que tem trabalhado diligentemente nisso, cujo trabalho eu realmente estou repetindo. Me sinto abençoada por ele ter me escolhido para poder trazer isso ao público, por ele confiar em mim com essa história. Xavier Pussar tem trabalhado nisso há 8 anos e abriu mão de tudo, inclusive de seu país de residência, porque, bem, como eles foram atrás de Xavier Pussar? Eles investigaram suas finanças, descobriram quem financiava sua publicação e decidiram que seria um ótimo momento para passar por uma auditoria de 2 anos. Uma das formas preferidas do governo de assediar alguém é colocar a Receita Federal para investigar e encontrar um crime de qualquer maneira possível. E assim, Xavier Pussar foi abandonado pelas pessoas que investiam nele. Ele teve que mudar sua família. A casa de sua mãe foi revistada apenas para assustá-los, intimidá-los e mostrar que estão sendo vigiados. E, até hoje, Xavier Pussar, o homem que originalmente publicou a série de 6 partes expondo o fato de que Brigitte Macron estava mentindo sobre sua identidade, nunca foi processado por difamação porque seu trabalho foi minucioso. E agora ele me atualizou sobre o seu trabalho. E eu serei tão minuciosa quanto nesta análise pessoal. Todos estão pagando um preço.
E o objetivo de eles terem me enviado uma carta certamente não era porque achavam que eu, de repente, iria abandonar essa história, mas talvez porque estavam tentando me intimidar, para que eu pensasse que eles fariam essas coisas, que viriam atrás de mim e me processariam por difamação, porque fazem parte de um mundo antigo onde essas pessoas insidiosas tinham o tipo de poder capaz de realmente traumatizar, perseguir e destruir pessoas que atingissem seu verdadeiro poder. E não se engane, Brigitte Macron e Emmanuel Macron vêm de um círculo e de um sindicato de poder real, poder antigo, poder de dinheiro antigo. Mas este é um novo mundo, certo? E eu estou dizendo a você que, se não tivermos mais coragem em todo o mundo, e em todo o mundo estamos passando por esse despertar para enfrentar esses lunáticos, certo? Para enfrentar pessoas que acham que podem passar impunes por escândalo após escândalo de pedofilia, que não precisam responder por seu passado bizarro e pelas coisas em que estão envolvidas, que nem sequer precisam responder perguntas básicas sobre seu sexo biológico. Se não tivermos coragem de enfrentar essas pessoas que colocam pederastas em suas mesas para rir de nós enquanto tiram seus retratos presidenciais, porque se consideram intocáveis, que mundo estaremos deixando para nossos filhos? Agora eu tenho 3 filhos. E por isso eu digo e falo sério que realmente espero que eles entrem com esse processo. Espero mesmo que Brigitte Macron se ache tão ousado a ponto de vir ao grande estado do Tennessee com todos os seus pensamentos pervertidos sobre meninos pequenos. Eu realmente espero que sim, de verdade. Espero que isso, a coragem de Xavier Pussar e o que estou disposto a enfrentar, inspire todos ao redor do mundo a entender que algo muito sombrio e algo muito demoníaco está acontecendo. E nós nem sequer entramos na história de Brigitte Macron, quem Brigitte Macron realmente é, o que foi que Xavier Pussar descobriu sobre Brigitte Macron, por que Xavier Pussar, que tem ido à justiça tentando obter documentos dessas pessoas, mesmo quando ganha os processos, ainda assim não consegue que uma foto de Brigitte Macron, então Trogno, na escola em Amiens, seja liberada para ele. Nós não temos fotos escolares da primeira-dama. Nós não conseguimos colocar as mãos nisso. Por que ela não consegue? Por que Xavier Pussar não consegue colocar as mãos no suposto irmão de Brigitte Macron, que eu acredito que Brigitte Macron seja? Por que não conseguimos acessar os registros militares de Jean-Michel Tronio? É completamente insano. E como eu disse, o que contei hoje é só a ponta do iceberg. Isso vai ficar muito mais sombrio e vai se aprofundar muito mais. E o envolvimento deles, novamente, nesses temas recorrentes de pedofilia, pederastia, incesto, mentiras e tentativa de intimidar pessoas através dos tribunais. Você nunca vai deixar de ver isso. Então, senhoras e senhores, eu espero que isso tenha deixado claro para o mundo de língua inglesa porque isso é importante. Estou dizendo a vocês que, em todo o mundo, estamos começando a despertar para isso, e certamente não serei a pessoa que vai recuar dessa luta. Acho que as gerações mais jovens estamos prontos para que a velha guarda dê um passo para o lado e permita que haja verdadeira luz neste mundo. Certo, pessoal? Vou ler alguns dos seus comentários. Primeiro, quero dizer a vocês, obviamente, sobre esses ataques de DDoS. Eu sei que alguns de vocês não estão conseguindo acessar suas contas. Estamos recebendo atualizações, devemos resolver isso em algumas horas. Acreditamos que quando anunciamos inicialmente esta série, dissemos que seria apenas no canadasounds.com, então eles esperaram 1 hora antes de começar a atacar o site. E nós vamos revidar. Conseguimos ver todas essas consultas DNS, muitas vindas da França? E aliás, pessoal, se vocês quiserem apoiar nosso trabalho, estou dizendo, agora somos totalmente independentes. Então, por favor, tirem um segundo para conferir o novo site. Vocês podem doar se quiserem. Vocês podem se tornar membros e eu espero que queiram se inscrever como membros e participar do nosso clube do livro, todas essas coisas que estamos promovendo. E também, antes de entrar nos comentários de vocês e ver o que tem a dizer, quero agradecer a American Financing e lembrar vocês disso. Este é um momento difícil em que a pessoa comum está achando realmente complicado lidar com as despesas mensais. Na maioria dos casos, sobra pouco no fim do mês para cobrir extras. A maioria dos americanos não recebe grande aumento. As despesas subiram e está difícil administrar sem cartões de crédito. Se você é proprietário e está frustrado com esse ciclo, faça hoje uma ligação de 10 minutos, sem compromisso, para meus amigos da American Financing. Se você tem dívidas de cartão de crédito com juros de 20% a 30%, a American Financing pode usar seu patrimônio para quitá-las. Nossos consultores assalariados economizam para os clientes em média $800 por mês.
Começando hoje, você pode pular o pagamento da sua próxima hipoteca. Sem taxas iniciais, descubra sem custo quanto pode economizar. Então, ligue para a American Financing hoje mesmo no 800-795-1210. Mais uma vez, o número é 800-795-1210. Ou você pode visitar American/Owens. Isso mesmo, American/Owens, hoje. Certo, pessoal, vamos ver alguns dos seus comentários. Uau, temos 135 mil pessoas assistindo ao vivo. Isso é incrível. Em todo o mundo, para o povo francês, para o mundo francês, vamos garantir que colocaremos legendas em francês em tudo. Só não conseguimos fazer isso durante uma transmissão ao vivo. Mas, é claro, vamos garantir que vocês possam acessar isso caso falem apenas francês, assim como eu falo apenas inglês. Eu também, mais uma vez, quero acrescentar aqui que parte disso, como nossa entrevista com Xavier Pussar, será colocada atrás do acesso pago. Usaremos este fim de semana para entender como eles gerenciam o ataque DDoS e garantir que estejamos melhor preparados para ele na próxima vez. Ok, o que temos? E eu também quero dizer que quando eu terminar esta série, vou chamar todas as garotas de verdade. Na mídia e no mundo ocidental que trabalharam para defender o que sabiam ser uma rede de crimes sexuais repugnantes que estavam acontecendo, que nenhum veículo de mídia veio em auxílio quando eu dizia que estava tentando expor o que estava acontecendo com Brigitte Macron. E ao invés disso, eles me difamaram, me caluniaram e tentaram fingir. Eu me lembro que disseram que eu estava tendo psicose pós-parto. Ok, essas pessoas fazem parte do Estado e estão tentando, de forma muito clara, proteger os criminosos do Estado. É nisso que eu realmente acredito. Pessoas como Barbara Weiss, ex-New York Times, fingindo criar uma imprensa livre e independente, uma das primeiras pessoas que tentou usar um jiu-jitsu freudiano para fazer parecer que eu é que estava enlouquecendo porque percebi algumas tendências de pedofilia na França. Tipo, quão doente e perturbada a Barbara Weiss tem que ser? A imprensa livre, ok, para defender isso? Agora que você só viu a ponta do iceberg aqui, pense no que ela estava disposta a defender e no que ela queria destruir e pergunte a si mesmo por quê. E ela não é a única. Nós vamos atrás de todos eles. Quando terminarmos esta série, não restarão mais fraudes na mídia que vocês não reconheçam e ignorem. Desculpa, foi um pequeno desabafo. Fiquei realmente indignado aqui pensando em como é perturbador o fato de que nem sequer conseguimos concordar em proteger as crianças. Fiona Yellow escreve, Feliz Ano Novo Lunar. Muito obrigado pelo seu trabalho árduo e sua coragem é admirável. Apoio de Hong Kong. Uau, esse pode ser realmente o apoio vindo de mais longe que já recebemos. Normalmente não vejo pessoas da China por aqui. Helene Chioino escreve, apenas uma doação. Muito obrigado. Sandra Soda escreve, essas pessoas são doentes e ficaram escondidas por tempo demais. É hora de expor esses demônios. Não poderia concordar mais com você. E escreve, Candice, você está fazendo o trabalho de Deus. Você foi ordenada por Cristo para levar a verdade ao mundo. Cristo é a verdade. Cristo é rei. É isso que quero dizer quando digo que Cristo é rei. E é por isso que comecei a gritar isso ainda mais no ano passado, porque percebi isso. Você pode decidir vender sua alma ao diabo e será uma venda barata. E você pode levantar de manhã e fazer o que faz e, acho, não ser destruído ou atacado pela mídia. Ou você pode decidir lutar do lado de Cristo e lutar para expor o que está acontecendo e potencialmente perder tudo. Mas esse tudo que você perde não é real. Nada disso é real. Nada disso tem substância. E ver agora que o mundo, e vocês realmente que simplesmente ficaram ao meu lado durante tudo isso e sabiam e viam o quão óbvios eram os ataques deles. Eu simplesmente não poderia agradecer o suficiente a vocês, de verdade, do fundo do meu coração, de mim e da minha equipe. Sandra Ticker escreve, Candice está prestes a cozinhar. É sempre melhor ter perguntas que não podem ser respondidas do que ter respostas que não podem ser questionadas, disse uma pessoa sábia. Well Thomas escreve, Candice, a destemida, obrigado. BJ, e escreve, firme até o fim, amo sua força, mantenha-se firme. Halcyon diz, quase perdi a live, mandou bem Lady C, nós te amamos. Brian Schwartz diz, seu programa, Canis, está melhorando muito. Obrigado. Muito obrigado. O observador inteligente. Tenho que admitir para você, você é um analista de inteligência melhor do que eu jamais fui. Você era analista de inteligência? Para quem? Jason escreve, oi Canis. Tenho te acompanhado desde os seus antigos dias solo no YouTube. Eu sabia desde o começo que você era de verdade. Queria te agradecer e apoiar o seu trabalho. Continue assim. Deus abençoe você e sua família. Não, sério, pessoal, muito obrigado mesmo. E eu sei que tem pessoas que têm se preocupado muito com a nossa segurança e tudo mais,
Nós reforçamos a segurança por enquanto depois de receber a carta do Macron e por causa das coisas que sabemos sobre a rede deles e o que está acontecendo, como eu disse, com todo jornalista que tentou divulgar isso. Estamos levando isso a sério, mas também sabemos que, no fim das contas, não está nas mãos da segurança, está nas mãos de Deus. Então só pedimos a todos, acredite você ou não, que apenas orem. Sabe, eu acho que todos nós sentimos esse despertar mundial. E do que os Macrons claramente tinham medo era de eu apresentar tudo isso ao público. E como eu disse, vocês deveriam se perguntar por que essa é a primeira vez que estão ouvindo tudo isso, por que essa é a primeira vez que vocês ouvem isso, mas passaram o ano passado inteiro ouvindo que eu era como um Adolf Hitler louco, apoiador de tiroteios em escolas. Quero dizer, é isso. Eles vão atrás das pessoas que tentam dizer a verdade e protegem as pessoas que têm muito a esconder. Então, novamente, só estou pedindo, se você quiser apoiar nosso trabalho, por favor acesse candiceowens.com. Cadastre-se. Você pode simplesmente doar, mas eu realmente encorajo você a se cadastrar. Estamos produzindo um conteúdo realmente excelente. E como eu disse, na segunda-feira vamos lançar a entrevista com Xavier Pussar. E cada episódio desta série vai te surpreender. Vamos falar sobre a infância de Emmanuel Macron, ou a infância inexistente dele, as coisas que sabemos sobre a infância dele, a infância inexistente de Brigitte Macron, as coisas que sabemos sobre a infância dela, e você realmente vai começar a se perguntar o que diabos está acontecendo. ênfase no diabos, como disse Liberanos Amalo. Nos vemos na segunda-feira, pessoal.